Estamos iniciando mais um programa Cidadania e Serviço Público, um programa da Federação das Entidades de Servidores Públicos do Estado de São Paulo, FESPESP. Hoje a nossa conversa é com Nilton Paixão, presidente da Pública, Central do Servidor, uma central fundada em 10 de agosto deste ano e que pretende representar todos os servidores públicos do Brasil. Voltamos já já. Estamos pedindo aquilo que nos é de direito. Estamos de volta com o programa Cidadania e Serviço Público, um programa da Federação das Entidades de Servidores Públicos do Estado de São Paulo, FESPESP. Hoje, conversando com Nilton Paixão, que é o atual e primeiro presidente da Pública, Central do Servidor Público. Nilton Paixão possui mestrado em Direito Público pela Universidade Federal de Pernambuco, analista legislativo em processo legislativo do Senado Federal de 1985 a 1991, consultor legislativo em Direito do Trabalho e Sindical na Câmara dos Deputados desde 1991. Nilton Paixão tem experiência na área de direito público, com ênfase em direito do trabalho, direito sindical, direitos humanos e teoria geral do direito, atuando principalmente nos seguintes temas: liberdade de trabalho, liberdade sindical, constitucionalização do direito do trabalho e do direito sindical, direito do trabalho e suas relações com os direitos humanos e hermenêutica jurídica. Pois é, Nilton Paixão, presidente da Pública Central do Servidor. Fala sobre a Pública. A Pública, Góes, é um anseio de todos os servidores públicos brasileiros, tanto os que estão na ativa quanto os aposentados. Mas por que essa ânsia toda por um novo movimento? Porque a Pública, antes de ser uma instituição, uma entidade que tem um CNPJ, ela é um movimento. Ela veio para estar junto da sociedade, defendendo os interesses da sociedade, aproximando-se da sociedade, porque, afinal de contas, o Estado, isoladamente considerado, ele não passa de um conceito. A face que se mostra do Estado é a face dos servidores públicos, entregando o serviço público à sociedade brasileira. A Pública é isso, é um movimento pelo público. E ela vem ao encontro da necessidade de discutirmos o papel do Estado, o tamanho do Estado, a importância dos serviços públicos e o valor dos servidores públicos. Qual é a identidade de um servidor público? O que é ser servidor público? Quais são os princípios que pautam a atuação de um servidor público? E é nessa linha que surge esse movimento, que congrega várias entidades do setor público, como uma alternativa para fazer uma discussão mais séria, mais qualificada e, portanto, mais aprofundada sobre o real, o valor e a importância do serviço público brasileiro. Você vem na área do sindicalismo, você conhece bastante o sindicalismo. Como é que qual era o seu trabalho e como é que desse trabalho você acabou chegando na importância de existir uma central de servidores públicos? A começar por minha própria formação, né? Eu sou do direito, tenho mestrado em Direito Público e na Câmara dos Deputados fiz um concurso para consultor legislativo justamente na área de Direito do Trabalho e Direito Sindical e Constitucional Sindical e do Trabalho. E militamos em várias associações, movimentos, fóruns permanentes. E o que a gente sempre vinha observando é que o movimento sindical não dava o devido espaço para ser ocupado pelas demandas advindas do setor público.
um modelo sindical que foi forjado numa luta privada, né? Uma herança getulista, e que, com o passar do tempo, foi se distanciando cada vez mais dos conteúdos do serviço público, o que naturalmente desembocou na necessidade de um novo paradigma. E discutir novo paradigma não é fácil, né? Porque o novo, ele tanto conquista pelo ineditismo, mas ele também assusta, né, por ser novo, porque ele não tem histórico, ele não tem currículo, né? Mas é um pouco disso, da necessidade de dar mais atenção a particularidades do serviço público. Tem muita gente que pergunta assim, mas já existem 12 centrais sindicais, por que mais uma? Não vai ser mais uma só? Não vai ser só a 13ª, um pouco mais do mesmo? Não, essa não é a proposta. Outros dizem assim, porque vocês se acham melhores que os trabalhadores do setor privado. Eu digo sempre, quando me fazem esse tipo de abordagem, é que nós não somos nem melhores nem piores. Nós somos diferentes. E a diferença tem que ser tratada de forma diferenciada. Porque senão você comete injustiça e foge do real enfrentamento de todas as nuances que envolvem a temática que se chama serviço público. Essa diferença de negociação de uma central ligada à empresa privada e agora de uma central ligada ao Estado, ao serviço público. Qual é a diferença? Como você colocou essa diferença de negociação? Ora, é completamente diferente a estrutura negocial no setor público, né? Enquanto o dono de uma empresa é o patrão de seus empregados, o patrão do servidor público é a lei, é a moralidade pública, é a publicidade, é a eficiência. Portanto, servidor público, quando quer negociar, ele tem que se preocupar com algumas coisas do tipo orçamento, plano plurianual, lei orçamentária anual. Então, nós temos que seguir trâmites negociais que não são próprios da iniciativa privada. Afora isso, tem outras particularidades. O recrutamento no serviço público se dá pela porta da meritocracia, do concurso público de provas e títulos, geralmente é de provas e títulos, não é? Você, na iniciativa privada, tem 3 meses de estágio probatório. No setor público são 3 anos. Há dedicação exclusiva, limitações para exercício de outras atividades. Ou seja, tem um complexo de nuances que precisam ser ponderadas, que conduzem necessariamente a um pensar novo. Daí a necessidade de se visualizar também o processo negocial, que passa por várias etapas, né? Servidor público, quando consegue alguma conquista, ele o faz através da transparência, da publicidade, que é a tramitação de um projeto de lei. Só aí já dá uma distinção da diferença setor público e setor privado. Como é que você vê hoje o servidor público no país, no estado que se encontra hoje o país? Infelizmente, os governos se sucedem e usam a mesma tecla negativa de vilanizar os servidores públicos. E ao fazê-lo, fogem do debate que precisa ser encarado, que é a necessidade de repensar do próprio serviço público, da aproximação desse serviço público com a sociedade, que é a destinatária final desses serviços públicos. Hoje, o servidor público está, eu digo assim, decepcionado como a mídia vende a imagem do servidor público. É preciso fazer um amplo debate, mostrar que existem mazelas, mas também que existem casos de altíssima qualidade na prestação dos serviços públicos, inclusive que nos distingue em nível internacional. Nós temos o setor, por exemplo, só para citar um exemplo, né, Embrapa, ela é reconhecida internacionalmente, o Conselho Nacional de Pesquisa, o CNPq, e tantos outros órgãos espalhados por esses rincões desse país continente, né? Então, o servidor público hoje, ele está cansado da mídia falar de servidor público. O servidor público hoje quer falar de si próprio, quer mostrar o que faz, quer estar perto da sociedade e para fazer todo tipo de debates. Produtividade, desempenho. Servidor público não tem medo de enfrentar nenhum dos temas que são afeitos ao serviço público.
O servidor público está cansado e quer mostrar que, antes de ser servidor público, ele é cidadão brasileiro. Que o sucesso do Estado é o sucesso do serviço público. E o sucesso do serviço público é o sucesso dos servidores. Há uma ótica diferenciada, né? Kafka diz que o seguinte, em Cartas ao Pai, que na iniciativa privada, o patrão é o inimigo que paga e o empregado é o inimigo que recebe. Há uma confusão entre serviço público, servidor e Estado. Nós somos o Estado. Então a nossa relação é muito imbricada com as instituições. Nós temos código de ética, nós temos uma série de parâmetros que conduzem o atuar no serviço público. Não é um vale-tudo para o exercício das funções públicas. E tem temas importantes que precisam ser tratados. As pessoas podem dizer que há falhas, mas não podem se furtar de reconhecer que cedo ou tarde, qualquer cidadão vai ter um encontro com o Estado. Quer seja na saúde, na educação, na mobilidade urbana ou na segurança pública. Nós queremos estar junto da sociedade. Nós queremos um canal direto com a sociedade. Nós queremos dialogar, conversar. É esse o desejo do servidor público. Constituição de 88, a chamada Constituição Cidadã, trouxe uma série de direitos para o servidor público, com certeza preocupadas com a prestação desse serviço público. Hoje nós tivemos, primeiro, uma reforma previdenciária, aliás, mais de uma reforma previdenciária, que tirou uma série de direitos do servidor. Hoje até podemos dizer, falando em previdência, que nós temos mais de um tipo de servidor. Depende de quando ele entrou no Estado, etc. E também a reforma administrativa. Ela derrubou alguns direitos dos trabalhadores do serviço público. Se a gente defendia os direitos, agora a gente tem que correr atrás para perder menos direitos, porque parece que a coisa continua. Aí a diferença, talvez, daquilo que a gente chama de Estado único ou de Estado do bem-estar social. Como é que você vê isso, o servidor nesse momento? Primeiro, eu vejo o nosso país como um país de modernidade tardia. O bem-estar social ainda não chegou ainda no Brasil. Lamentavelmente, quando você fragiliza a estrutura funcional dos servidores, as instituições também perdem muito com isso. Quando se atribui direitos e garantias ao servidor público, não se está simplesmente tratando de medidas estritamente corporativas. Quando você, por exemplo, cria mecanismos de estabilidade no serviço público, é para que a sociedade esteja protegida. O serviço público é a primeira linha de defesa da noção de cidadania. Então, nós não estamos aqui tratando de concessão de benesses, quando o texto constitucional estabelece um mínimo de arcabouço de direitos e garantias, né? É o mínimo necessário que o texto constitucional assevera na seguinte linha: olha, com esse mínimo eu tenho condições de prestar um serviço público universal, com eficácia e eficiência. Lamentavelmente, nós estamos nesse quadro, Góes. Hoje, os servidores públicos estão se organizando para não perder mais do que já perderam. Agora, quem perde mais nesse momento, repito, e é preciso reprisar, a sociedade brasileira. Imagine que daqui um dia queiram até terceirizar as atividades fim, né? Já imaginou terceirizando fisco, segurança e outras tantas missões constitucionais importantes do Estado? O debate que nós temos que fazer é isso: o Estado é necessário. Qual o tamanho desse Estado? Não sei se pequeno ou grande, mas ele passa necessariamente pelo princípio de ser necessário. Porque há coisas que só o Estado consegue fomentar, que a iniciativa privada jamais colocará dinheiro, como, por exemplo, estruturação de saneamento básico, não é? Todo mundo critica que é dinheiro que se enterra, né? Mas é dinheiro que gera saúde pública. Então tem uma série de locais que só o Estado para poder chegar. E ele não chega abstratamente. Ele chega com serviço público, com políticas públicas, que são executadas pelos servidores públicos. Triste do país em que os servidores públicos são obrigados a se unir para perder menos, porque aí perde todo mundo. Os servidores foram, durante algum tempo, aí,
presidente Collor, etc., chamado dos marajás do Brasil, tá certo? Quer dizer, os servidores tinham altíssimos salários e trabalhavam pouco. Como você vê o salário e o trabalho do servidor público hoje? Os salários médios dos servidores públicos no Brasil sofreram decréscimos profundos nas últimas 2 décadas, né? O poder corrosivo da inflação fez com que a média paga aos servidores públicos tenha caído de forma expressiva, né? Aliás, nesse Brasil, quem é que pode afirmar que alguém esteja ganhando muito? Só pouquíssimos setores, né? Eu não quero polemizar, mas eu cito o setor financeiro, por exemplo, que concentra lucros estratosféricos e as perdas cada vez menores, né? Principalmente em termos de se falar hoje ajuste fiscal. Eu não vi nenhuma medida, por exemplo, voltada para os banqueiros, né? Mas toda a fatura foi passada para quem? Para os servidores públicos, né? E isso aí está numa montagem de fragilização do próprio Estado. Na justa medida em que você impõe decessos salariais no setor público, você desestimula, né? Ao desestimular, as pessoas não buscam mais capacitação. Quem é que perde com isso? Só o servidor público? Com certeza, a sociedade brasileira. É preciso, sim, fazer um amplo debate, mostrar que há necessidade de investir cada vez mais no serviço público de qualidade, qualificar permanentemente os quadros, exigir produtividade, eficiência e cada vez mais transparência e proximidade com a sociedade. Só assim nós vamos ter um serviço público de altíssima qualidade. Veja o exemplo nosso do SUS. Tem seus defeitos? Óbvio, né? Mas é um sistema que está aí querendo ser copiado por vários países. Os Estados Unidos não têm um sistema de seguridade social que nós temos. Nós temos um compromisso social com a população. Isso precisa de ser aperfeiçoado? Isso é óbvio que merece aperfeiçoamento. Agora, nós não iremos aperfeiçoar o serviço público diminuindo o salário do servidor, retirando direitos e garantias. Você tocou na questão do SUS. Vamos falar um pouquinho da questão de saúde no Brasil. O sujeito paga impostos, tem que ter direito à saúde. Isso é uma coisa fundamental do cidadão. No entanto, nós temos aí hospitais abarrotados, hospitais onde os doentes estão nos corredores, onde falta remédio. E a população, quando se depara com isso, o primeiro culpado é o que está na frente dela, que é o servidor público. Como resolver essa situação? Olha, a primeira coisa que o servidor público tem que fazer é se organizar, para que as suas entidades façam um debate mais qualificado. Porque no calor das angústias, do enfrentamento diário, como no caso da saúde, né, dos hospitais lotados, com filas intermináveis para a primeira consulta, cirurgia, então, nem pensar, não é? Medicamentos que são de fundamental importância para que você desafogue todo o sistema, também são muito precários em termos de oferta, né? O melhor caminho de enfrentamento dessa questão é organização mesmo dos servidores, para que seja feito um debate mais qualificado com a sociedade, para que se passem os dados corretos das verbas alocadas, de como elas são, infelizmente, mal gestadas em termos de chegar à ponta do atendimento que é o cidadão brasileiro. Agora, se você está na ponta, sofrendo toda a reclamação do povo brasileiro com relação a essa ausência de serviços de qualidade, primeiro tem que ter paciência, né, para conversar com o cidadão, porque você também é cidadão. E servidor público, o nome já diz, é servir o público, não é? E para isso a gente tem um código de ética, nós temos linhas de condutas e de urbanidade que temos o dever de seguir e de observar. Enfim, organização no setor público, conversar mais com a sociedade, fazer um debate mais profundo do financiamento, das qualidades, das condições do setor público e no que ele pode melhorar e avançar. E isto, uma pública central do servidor tem condições de organizar esses debates. Sim.
O propósito principal da pública é esse: organizar esse debate, fortalecer as organizações de todas as entidades, movimentos e fóruns permanentes do setor público e levar informação e coletar informação de todos os setores. Essas informações estão dispersas e disponibilizar para a sociedade para que os debates possam ser melhor qualificados. Essa é uma das diferenças da pública, né? Você está dizendo que ela pega sindicatos, ela trabalha com sindicatos, com entidades associativas, com movimentos, enfim, ela tenta abranger todo o corpo realmente do serviço público, do servidor público. Eu dizia no início aqui, Góes, que nós não somos nem melhores nem piores que o setor privado, né? Mas temos particularidades, por isso somos diferentes, né? No setor público, as associações têm um peso muito forte. Até 5 de outubro de 88, quem fazia a defesa dos interesses dos servidores públicos eram as associações, por um motivo simples. A Carta de 67 com a emenda de 69 não permitiu a sindicalização do setor público. O setor militar ainda está proibido de se sindicalizar. São as associações dos familiares de militares que fazem a defesa das esposas, dos sargentos, dos tenentes, dos comandantes, não é? Então, interessa à pública fazer debate sobre Estado, servidor público e serviço público. Então, são muito bem-vindos, nós estamos de braços abertos a todas as entidades organizativas, as associações, os fóruns permanentes, os fóruns temporários como o MOSAP, o Movimento dos Servidores Aposentados e Pensionistas, que já não é tão temporário assim, né? Que eu imagino que ainda vai ter aí 20, 30 anos de luta pela frente, não só a PEC 555. Nós somos serviço público, nós temos os nossos detalhes em termos de organização e eles precisam carinhosamente ser respeitados e serem acolhidos de braços abertos na pública. Conversamos neste programa com Newton Paixão, que é um especialista na área de direito público. Fiquem agora com o nosso noticiário. Com informações da diretoria de imprensa e das entidades filiadas à FESPESP, confira agora as principais notícias que interessam a você, servidor público. O presidente da Pública Central dos Servidores, Newton Paixão, convida a todos para o seminário de formação de lideranças, que se realizará dia 19 de novembro, das 9h30 às 17 horas, no auditório Salão Vermelho da Prefeitura Municipal de Campinas. O evento é aberto a todas as lideranças do setor e ativistas, com inscrições devendo ser feitas pelos fones 11 3105 8476, 11 2501 8582 ou pelo e-mail contato@publica.org.br. A FESPESP e suas entidades filiadas estão participando da campanha Novembro Azul contra o câncer da próstata, que visa a conscientização e a redução do número de pacientes com câncer de próstata, que atinge os homens acima de 40 anos de idade. Participe você também desta campanha, consultando regularmente seu urologista e fazendo os exames indicados. A Federação Nacional dos Servidores dos Poderes Legislativos, Federal, Estaduais e do Distrito Federal, FENALI, realizará de 24 a 27 de novembro, na cidade de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, seu 35º Encontro Nacional e seu 12º Congresso, que culminarão com a eleição da nova diretoria para o triênio 2015-2018. Cidadania e Serviço Público há 16 anos no ar, de forma ininterrupta, sempre levando tudo aquilo que interessa a você, cidadão, a você, servidor. Visite o novo site da FESPESP na internet, adequado às novas tecnologias e às redes sociais, Twitter, Facebook e Instagram, para você acompanhar tudo aquilo que interessa a você, cidadão, a você, servidor. Além disso, você poderá assistir às mais recentes edições do programa Cidadania e Serviço Público na rede mundial de computadores. O endereço, você já sabe, é o www.fespesp.org.br. Para entrar em contato, você liga para 11 3104 3836. Manda mensagem para o e-mail fespesp@fespesp.org.br. E sempre lembrando que, além da TV aberta, você pode acompanhar o programa Cidadania e Serviço Público na internet, em nosso canal no YouTube, no bit.ly/TV FESPESP, e assista ao programa em qualquer lugar do mundo. Uma boa semana a todos e até o próximo programa.
A missão da Pública compreende acolher e representar os servidores públicos em âmbito nacional de forma afinada com suas peculiaridades e características. Na qualidade de central sindical do servidor, a Pública é fundada sob o prisma de uma nova dinâmica na moderna sociedade brasileira. Por isso, terá como uma de suas prioridades inspirar o sindicalismo com boas práticas de gestão, transparência e diálogo permanente com todos os agentes públicos e organizações da sociedade civil. Os interesses são convergentes, afinal, a valorização da carreira do servidor depende da compreensão de que os bons serviços públicos são vitais para a qualidade de nossa democracia e dos índices de desenvolvimento humano de nosso país. É a Pública pelo público. Servidor, esteja conosco. Cidadão, queremos estar com você. Chegamos ao fim de mais um programa Cidadania e Serviço Público, um programa da Federação das Entidades de Servidores Públicos do Estado de São Paulo, FESPESP. Um programa que conversa com você, cidadão brasileiro que paga impostos, com você, servidor público brasileiro, agora com a sua central, a Pública. Até o nosso próximo programa.